Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane Penteado, muito boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Tudo jóia. Graças a Deus. Doutora, vamos falar sobre o limbo previdenciário. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Gostaríamos de saber o que é o limbo previdenciário. Então, o limbo previdenciário é mais comum do que a gente imagina, né? E o que acontece? Quando um trabalhador ele está afastado do trabalho dele, do serviço dele, Sim. Ele vai para o INSS. Então, a empresa, ela é responsável por, até os primeiros 15 dias, paga o salário. A partir do 16º dia, fica a cargo do INSS. Mas o que ocorre muito comumente é que esse trabalhador vai para o INSS, a perícia constata um benefício de auxílio-doença por 30 dias, até 60, podendo chegar a 120 ou mais, dependendo da situação. Porém, quando ele vai fazer uma prorrogação daquele benefício ou renovar por um outro novo benefício, ele não tem a prorrogação, porque o INSS entende que ele está apto ao trabalho. Mas quando ele volta ao trabalho, se apresenta ao trabalho, o médico do trabalho fala: não, você não está apto a trabalhar, não posso colocar você aqui para a empresa. E isso gera no trabalhador o chamado limbo previdenciário. Então ele fica naquele buraco que a gente chama um limbo. Porque por isso usou-se essa expressão. Ele não está nem lá nem cá. Ele nem está no INSS amparado com a proteção social que ele teria direito, e nem também com a empresa. Então ele fica sem salário e sem benefício. Então é exatamente isso que significa o limbo previdenciário. E o STF tem alguma decisão sobre essa situação já? Então, é exatamente esse o ponto. Até então, nós não tínhamos nada muito definido, porque o que se tem? Se o trabalhador fica numa situação em que ele acaba tendo que entrar com uma ação contra o INSS, e às vezes até contra a empresa também, porque a empresa teria, em tese, que aceitar esse trabalhador e pagar salários para ele. Então, existem decisões na Justiça do Trabalho nesse sentido. Só que isso virou uma confusão jurídica, tá? Isso virou um vazio jurídico no universo aí da legislação, porque não existe nada na legislação que estabeleça de quem que é a culpa de tudo isso, né? Quem que é a responsabilidade de tudo isso. E o que o Supremo agora vai decidir? Então tem um tema que vai ser julgado, que está sendo julgado já, ele vai definir de quem é que a responsabilidade para julgar esses casos, se vai ser na Justiça do Trabalho ou a Justiça Federal, porque a Justiça do Trabalho ela vai tratar das relações de trabalhadores com os empregadores. Sim. A Justiça Federal trata dos benefícios contra o INSS. E o Supremo também vai dizer se nesse período que a pessoa fica nesse vai lá e cá, porque ações demoram, enquanto ele discute o benefício dele perante a Justiça Federal, enquanto ele discute os salários perante a empresa, ele fica sem receber nada e também desamparado, ele também não está pagando a Previdência Social, né? Então, ele ficaria naquilo que nós chamamos de período de graça. Esse Sim. período de limbo, então, em que ele está discutindo essas ações, o Supremo também vai decidir se isso vai ser considerado como um período de graça para ele, que seria ele ter mantida a sua qualidade de segurado durante o período em que ele está nessa discussão, certo? Certo. Então, essas são os dois pontos primordiais que o Supremo vai decidir, que pode trazer luz aí para um problema grande que se arrasta há muito tempo. Quer dizer, o trabalhador não tem o que fazer, ele tem que ficar aguardando decisões, ou ele tem alguma movimentação que ele pode fazer para poder acelerar esse processo? Acho que não, né? Na verdade, ele fica realmente numa situação muito difícil, porque, como eu disse, enquanto ele está aguardando a decisão do judiciário, ele não tem muito para onde ir.
Ele vai para o INSS, a maioria das vezes, o que a gente tem na prática, Olga, é que, na verdade, essa pessoa está realmente com uma incapacidade laboral. Então, a empresa, se for uma empresa pequena, ela não tem condições de colocar esse trabalhador para uma reabilitação, porque não tem vaga. Empresa de poucos funcionários, às vezes, né? Ele vai colocar onde esse trabalhador que está incapacitado para aquela atividade. O INSS não está dando a proteção social que ele deveria. Então, ele realmente tem que entrar com ação contra o INSS. Mas a competência disso tudo e a proteção desse trabalhador nesse período é que tem que ser revista, que o Supremo vai fazer. E o que a gente tem observado dentro dos nossos escritórios é que o acompanhamento com esse segurado, ele é muito importante. Tanto o advogado previdenciarista, ele tem que ter um monitoramento dessas prorrogações, porque mesmo que ele esteja com uma ação judicial, ele não pode ficar sem manter o pedido de benefício na via administrativa. Então, ele pode ir fazendo prorrogações, ele pode tentar novos requerimentos, que isso é perfeitamente possível. Agora, no caso da Justiça do Trabalho, realmente ele vai ter que aguardar o que a Justiça do Trabalho vai dizer com relação a salários que ele teria direito nesse período, né? Então, isso tudo vai ser definido nesse momento, se Deus quiser, tomara que não demore. Agora, por que existe essa discussão sobre qual justiça deve julgar exatamente essa questão, doutora? Porque tem o STF, tem a Justiça do Trabalho, na verdade, a quem cabe realmente, por que tem essa discussão? Exatamente, porque imagina a situação, às vezes um juiz de um lado tem decisão conflitante com o outro. Já aconteceram casos, inclusive reais, na prática, que a perícia da Justiça do Trabalho declarou que ele era inapto, realmente. A perícia da Justiça do Trabalho fala assim, olha, eu não posso realocar esse funcionário porque ele está com uma incapacidade, está com uma depressão gravíssima, ele não tem condições, por exemplo, banco, muito comum pessoas que trabalham em banco, elas ficam com problemas psiquiátricos, hoje está geral, né? Ela está completamente incapacitada, ela não tem como voltar ao trabalho. Lá no INSS, a perícia disse que não, ele pode voltar. Quando ele entra com ação na justiça, ele também passa por um perito que é a critério do juízo. E às vezes o perito da Justiça Federal disse que ele não tem uma incapacidade para o trabalho. Então você percebe que há um conflito, são dois juízes de duas competências distintas, mas os dois têm poder de decisão. E aí isso gera um conflito na vida prática da ponta, né? Que é o trabalhador mais vulnerável. Então, exatamente para dirimir isso tudo, que essa definição de competência, ela vai trazer o problema para um julgador só. Certo. E que consequências futuras isso pode ter, né? Quais os impactos que isso podem ser gerados? Exatamente, definir agora para o trabalhador saber melhor para onde ele deve ir, né? Isso vai trazer mais segurança jurídica numa decisão que trouxer esse consenso. Para a advocacia também vai facilitar, porque para a gente vai ser mais fácil orientar os nossos clientes, porque são situações que para nós também é muito difícil a gente dizer exatamente o que a pessoa deve fazer, porque a pessoa precisa comer, né? Ela precisa se alimentar. E as empresas também, né? Eu acho que ela resolve um problema social, porque as empresas também a gente entende que para a empresa é muito complicada essa situação. A gente tem orientado pessoas que têm empresas, que têm pequenas, médias e grandes, a terem uma sessão de incapacitados, sabe? Fazer uma gestão dos incapacitados, eles fazerem esse monitoramento de uma maneira que tome para eles esse cuidado, porque isso também facilita. Quando isso ficar definido, eu acho que vai melhorar para todos os lados dessa circunstância, que é uma circunstância social e econômica, né? Então, o judiciário ele vai precisar fazer essa consolidação desse momento aí para dirimir esse problema todo. Tá certo, doutora Juliane Penteado, muito obrigado pelas explicações de hoje, falando sobre o limbo previdenciário. Uma boa tarde para você e boa semana, doutora. Obrigada, Og, até a próxima. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.